Gostaram? Nossa, lindas. Boa tarde, eu recebo... Qual é a minha? Essa aqui? Pode ser nessa aqui? Eu recebo a Flávia Teixeira, que é psicóloga e psicopedagoga, e a Bianca Caetano de Paiva, que é pedagoga. São duas profissionais que vão falar conosco hoje sobre o bullying. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, né, e a oportunidade de falar desse assunto que é muito importante. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas também sobre o tema, né? E agradecer a Unifop também, não é Sim. isso? Que está sempre fazendo parceria com a gente aqui e nos proporcionando ótimas entrevistas. Boa tarde também. Boa tarde, Bianca. muito obrigada pelo convite. Vamos aí a uma roda de conversa bem potente, uma ferramenta potente aí para a gente abrir as reflexões. Isso aí. Hoje em dia, eu vou usar o termo comum e vou deixar a técnica para vocês, mas fiquem muito à vontade, vamos fazer essa roda de conversa mesmo. O que é o bullying para quem está em casa? É aquela criança que o coleguinha xingou, que o coleguinha encostou, eu não sei o que é. Para quem está em casa, o que é o bullying na esfera técnica? Na esfera técnica, a gente pensa o bullying aproximadamente a partir da década de 70. E aí existem uma série de critérios para definir o bullying que é diferente a essa implicância, né? Dessa forma que você está falando. Existe o que é mais rotineiro, o que é menos frequente e o que é mais frequente. O bullying ele está associado a essa frequência. Então a gente tem pelo menos 3 atores aí: o agressor, a vítima e um espectador. Né? E essa violência ela pode ser tanto física quanto psicológica. O conceito de bullying em si, ele também restringe a pares. Então, o bullying acontece de colega para colega, estudante para estudante. Também pode ser num contexto de trabalho, na sociedade, mas sempre entre pares. Né? Não existe, por exemplo, um bullying entre o professor e o aluno, porque aí a gente já não vê mais a ideia de pares. Né? Mas, para além do conceito, Fernanda, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque o conceito, né, Bianca, acaba restringindo a essa coisa rotineira. Então, o bullying precisa ser muito frequente, essa agressão precisa ser frequente para ser classificada como bullying. Mas a gente vê uma dificuldade em geral das crianças, o adolescente, aí os adultos também, em lidarem com a diferença, com a diversidade. Né? E aí o bullying vem retratar isso, onde você potencializa, pega uma característica do sujeito, potencializa, então ele passa a ser só aquilo. Por exemplo, com as aspas, né? Mas o burro, né? O fedorento. E aí a multiplicidade daquele sujeito, ela deixa de existir, porque ele fica restringido só àquilo. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Né? E olhar essa diferença, essa diversidade é importante para abrir para o diálogo. Né? Essa dificuldade que a pessoa tem de nomear o que de fato está acontecendo faz com que a gente tenha conceitos, né, atravessados e, de fato, não faz as intervenções mais adequadas. Né? Mas o diálogo, desenvolver a empatia, né, que eu possa me colocar no lugar do outro, não só colocar no lugar do outro, né, estar ao lado do outro e nomear essas situações são muito importantes. E a gente garante assim, uma sociedade mais diversa, que olha para os diferentes e para a multiplicidade, que é o mais rico que a gente encontra na sociedade. Né? Muitas vezes eu me pergunto, será que existe diferença? Eu vejo tanto o coletivo e, às vezes, as pessoas que criam isso. E muito do que a criança vive em casa é o que ela coloca para fora e acaba aí, ela externiza e acaba levando o nome, causando bullying num coleguinha na escola, por exemplo. Se eu falo em casa X, Y e A com a minha filha, ela vai replicar, ela pode replicar o X, Y e A sem saber o que é aquilo. Sim, e a gente precisa pensar que a criança, nos diversos contextos que ela está inserida, então a gente pensa, o primeiro contexto é o familiar, né? Num segundo momento, isso vai expandir para a escola, para as áreas de lazer, enfim, né? Mas ela acaba pegando isso que ela observa no entorno. O entorno familiar é o mais forte, mas o social também, né? Então, se a gente está em uma sociedade que propaga o discurso de intolerância, de ódio, de preconceito, né?
E aí, quando eu falo dessa diferença, é a diferença que valoriza o ser humano, né? Que diz que aquele sujeito é único na sua peculiaridade, na sua particularidade, né? E muitas vezes existe um movimento de homogeneização, né? De padronização, e qualquer minoria ou qualquer característica que foge disso causa um estranhamento e, infelizmente, as pessoas partem para a agressão e não para a escuta atenta. Para escuta atenta. Né? E essa escuta é assim, fundamental para que a gente, nesse contexto da escola, no contexto pedagógico mesmo, a gente coloque na roda mesmo essa situação para reflexão, né? Porque se a gente não põe para conversar, a gente de fato propõe uma sociedade muito mais homogênea, que as diferenças, o que é diferente de mim, não é aceitado pelo outro. Isso que é muito importante. Então, assim, as escolas deveriam, ou já devem, eu tenho conhecimento da escola que a minha filha estuda. As escolas deveriam investir mais em projetos, não só naquela questão sala de aula, quadro, sala de aula, não. Projetos que eles sejam até multisseriados, talvez, mas que as crianças possam se expressar e ali em algum momento também pode ser detectado alguma dor. E o próprio Ministério da Educação, ele tem, né, orientações, né, seminários, que a gente vai obtendo informações e realidades do Brasil inteiro, né, que possam nos dar subsídios para isso, né? E nesse movimento de projetos e trazer por meio de projeto multidisciplinar, onde o aluno é um protagonista, né, usando como estratégia metodológica o protagonismo do aluno, obviamente, né, mediado e orientado pela equipe gestora e pela equipe pedagógica da escola e os professores, a gente minimiza muito impactos futuros, né? A gente tem que pensar nesses três atores nesse contexto, que é o agressor, que é a vítima e o espectador, né? Então, eles têm que entrar na roda, entrar no cenário para que a gente possa nomear as situações que estão sendo ocorridas com cada um deles e aí as respostas virem das ações. Eu só consigo deslocar e mobilizar para uma mudança quando eu sou afetado pelo outro e afetado pelas reflexões do outro. Me constituo assim. A prática, eu não sei se existem dados sobre isso, mas a prática do bullying ela é maior, no caso do agressor, entre o gênero masculino ou feminino, ou isso ainda não se tem um levantamento, por exemplo, com uma questão do abuso, né? Se meninos ou meninas são mais abusados. No bullying, meninos ou meninas, é o gênero masculino ou o gênero feminino que agride mais? Existem alguns estudos que sugerem uma diferença do bullying praticado pelos meninos e do bullying praticado pelas meninas, mas, apesar de eu ter citado esses três conceitos, né, da vítima, do agressor e do espectador, eu acho que a gente precisa pensar que são sujeitos, né? Porque na teoria tem isso, então a gente precisa dizer para explicar. Mas são sujeitos, então tanto quem agride quanto quem está naquele lugar ali de ser agredido está passando por um movimento muito complicado, independente de ser menino ou menina, né? Então a gente precisa pensar isso. Que sujeito é esse? É o que a gente sempre discute, né, Bianca? Que sujeito é esse? A gente precisa parar para escutar ele, mesmo que seja quem está praticando o bullying. Porque também é uma criança. Por exemplo, nosso assunto hoje é o bullying na primeira infância, né, infantil. A primeira infância, mas assim, até 7, 8 anos, né, 12 anos a criança. Existe um sujeito histórico, né? E o agressor, gente, é uma criança também. Será que ele tem consciência daquilo que ele está falando para o outro? Porque eu vejo uma inocência muito grande na criança, de não saber o que está acontecendo. Às vezes, alguém se valer dessa situação, ou, por exemplo, para mudar a criança de escola, porque já queria mudar. E aí usa essa situação toda, envolve diversos atores, Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, diversos atores, porque os responsáveis já queriam aquela mudança de escola, por exemplo. Aí usa essa situação. Então, eu fico muito receosa e, assim, na dúvida. E esse, entre aspas, esse agressor é uma criança. Sim. Né? É comum que ele tenha essa consciência, ou também é feito um trabalho com ele? É uma construção, né? E é importante a gente pensar
que muitas vezes esse diálogo ele vai por um caminho de você não pode fazer isso, você precisa respeitar o outro, né? Mas a gente raramente para escutar, né? Então, o que está acontecendo na sua vida? O que você tem de experiência para te fazer praticar isso? E a partir dali, muitas vezes a criança vai te falar tantas coisas que você consegue construir junto com ela um plano para minimizar aquela abordagem, para aquilo deixar de existir, de fato ter uma relação entre os meninos, né? De amizade, companheirismo, confiança, enfim, sem que precise agredir, porque muitas vezes você agride porque você está muito machucado, né? É verdade. Muito machucado. E são crianças. São isso crianças. que me move, porque são crianças e aquele que está agredindo está colocando. A psicóloga está aqui, Flávia está aqui. Mas talvez, e me corrija se eu estiver errada, seria uma forma dele expressar aquilo que ele está sentindo, que às vezes está passando com ele mesmo. Ele pode ser em casa xingado de burro, xingado de diversas coisas. Às vezes foi uma gravidez indesejada, uma gravidez não planejada, e a criança sofre aquilo e... Sim, o contexto tem que ser muito... É relevante, né, para a análise dessa situação toda. É muito importante que seja levado em conta, assim, a vida, a experiência, porque é um sujeito de história. Eu me constituo nessa relação, né? Então, por isso o diálogo é fundamental em qualquer situação, né? Sentar com as crianças, e aí? Ocorreu uma situação dessa, como é que a gente pode resolver? E, em conjunto, organizar essa solução, essas estratégias, né? Implicar os sujeitos em qualquer uma das posições nessa solução dessa situação. Isso é fundamental. E a participação da família é fundamental, Bianca, porque às vezes assim, joga para a escola, aconteceu no ambiente escolar, Sim. Mas a família precisa estar ali junto com a escola para solucionar. Precisa estar junto à escola. A família é um grande parceiro, precisa ser um grande parceiro da escola. A escola precisa trabalhar nessa perspectiva mesmo, de trazer para dentro dessa discussão, porque muitas vezes não sabe o que fazer. E a gente está ali também para a orientação nesse sentido. Claro que sempre ouvindo. Essa escuta atenta é uma coisa que eu aprendo muito com a Flávia, né? Esse cuidado. E o que a gente faz a partir dessa escuta. Então, escutar as famílias, a gente muda a trajetória, talvez, até de uma intervenção futura, né? Então, a família estar no cenário é muito importante, fundamental. E existem sinais que a criança pode evidenciar que ela está sofrendo bullying? Sim, na escola a gente costuma ver, né, uma frequência menor às aulas, né, não quero mais ir à escola. Isso já é um sinal, tanto para a família quanto para a gente que está atuando naquele espaço, né. Às vezes é uma criança que tira notas boas, né, e começa a ter uma queda no seu rendimento, não só em números, em rendimento, né. Faltou, consequentemente, não participa daquela roda ali, dos conhecimentos na roda, né? Então, acho que esses são os primeiros sinais, né? Eu posso falar um pouco dentro desse contexto da escola, né? E acho que Flávia pode complementar aí, né, nesse outro espaço. Esses sinais que você falou são importantes para a gente observar, às vezes uma mudança muito drástica no comportamento, mas sempre uma observação precavida, porque não é porque a criança está apresentando isso que ela está sofrendo bullying, isso pode estar, né, relacionado a vários outros aspectos aí. Você falou uma coisa, às vezes, né, que você pensa que às vezes é a única forma que a criança tem de se expressar e acaba indo para a violência. A gente precisa pensar que às vezes é a única forma que ela teve acesso até ali, né? Então a gente tem a oportunidade de modificar ali toda uma forma de se colocar no mundo, né? E às vezes isso é familiar, às vezes isso é cultural. Então a gente precisa estar com esse trabalho integrado, né, com as famílias e essa observação, porque de repente a criança muda um pouco em casa, não muda na escola, ou muda só na escola e não muda em casa. Como é que a gente vai saber disso? Conversando, né? De novo esse diálogo. É o diálogo, importante, né? Exatamente. E nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A criança, eu sei que é uma pergunta muito forte, mas o tema prevê que nós falemos sobre, né? Houve uma época atrás aí na cidade, não sei quantos anos, mas que já não era criança, 13 anos,
um rapaz deu um tiro na cabeça. Eu, por um acaso, há poucos anos eu vim acompanhar essa situação, porque ele entrou em depressão, enfim. Por conta, naquela época não tinha esse nome bullying, mas era uma situação que ele sofreu na escola. Existem casos, é possível uma criança pensar em suicídio por ela sofrer o bullying? É um tema delicado mesmo, né? Difícil a gente falar de uma maneira simples, né? Como se uma coisa fosse causa e o suicídio o efeito. Não é isso. O bullying pode ser um fator de risco, né? Mas o suicídio, ele é multifatorial, é sempre um contexto. Uma série de razões, de acontecimentos, interpretações levam o sujeito a pensar nessa possibilidade, né? Então, é um fator de risco, assim como fatores sociais também podem ser, fatores familiares. E o importante é a gente entender que esse é um fenômeno social que pode ser prevenido, né? Eu estou me referindo a essa agressão, ao bullying, né? Então, se a gente parte dessa prevenção, a gente consegue minimizar, né? Para que o contexto escolar não seja mais um fator de risco para algo que possa acontecer na vida desse sujeito, né? Mas é um tema muito delicado mesmo, que a gente pode falar horas e horas e não consegue dar conta. E assim, né? É procurar um profissional mesmo, né? Não é fazer... Nem resfriado a gente deve fazer isso, vai lá e medicar. Mas é procurar ajuda profissional. Como a doutora Claire disse aqui na entrevista anterior, não é algo que a gente possa, por si só, responder, porque as consequências podem ser maiores. Então, o ideal é família, escola, psicólogo, equipe técnica, todo o corpo ali está unido em favor das crianças. Sim. Né? Multidisciplinar. Eu queria, assim, nosso tempo ali já foi, mas eu ficaria aqui o programa inteiro conversando com vocês, porque eu sei que quem está em casa precisa falar sobre isso, precisa abrir os ouvidos, abrir os olhos, porque as crianças estão sofrendo, ou às vezes não, ou estão fazendo outras sofrerem, e nós precisamos falar sobre isso. Eu queria assim, agradecer muito a vocês, agradecer a Unifop, agradecer a Daniela, que faz assessoria de imprensa, e o programa está sempre aberto para receber. Se tiver alguma pauta, venham aqui, que quem está em casa, o nosso programa é assim, saúde, bem-estar, qualidade de vida, levando informação a quem está em casa. Tá? Muito obrigada, a gente está disponível. Se precisar, a gente volta. Com certeza. Não fala isso não, a doutora Clara eu pedi para ela vir uma vez por mês.